Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um Go Autovlog. Hoje para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar o novo HB20 nas versões Vision 1.6 automática de 6 velocidades e Diamond Plus 1.0 turbo automática de 6 velocidades. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui no canal. Se você já é inscrito aqui no canal, por favor, participe daquela área comunidade, que lá nós sempre tentamos falar a respeito dos lançamentos, do que está por vir aqui no canal e do que já passou aqui no canal, ok? Bom, o HB20 foi lançado aqui no Brasil em 2012. Foi um carro muito marcante, né? Principalmente por conta do seu conceito estético super transgressor, que ele seguia toda a linha da Hyundai mundial. E quando você comparava com todos os outros veículos compactos, ele realmente era o mais diferente e, inclusive, um dos mais bonitos, né? Foi um carro muito marcante. O projeto dele se iniciou ali no final de 2009 como um projeto específico para o Brasil. Ele era baseado no Hyundai i20, né? Que é a versão mundial dos carros compactos da Hyundai, né? Que nós não temos aqui no Brasil. Mas o conceito estético do i20 era muito mais conservador do que o do HB20. Então não causaria o impacto que a Hyundai queria causar, visto que a Hyundai estava num momento de muito alto aqui no Brasil, né? Na época, com o lançamento do novo Azira, do Sonata, do Elantra, né? Carros que tinham um desenho muito marcante, né? Muito forte. Então eles queriam ter essa marca. Chamar a atenção no seu novo carro compacto que viria a ser lançado em 2012. Ele não trouxe assim grandes diferenciais como aconteceu, por exemplo, com o Onix na época. O Onix trouxe a central multimídia para o segmento, o HB20 não. O HB20 ele seguiu a receita praticamente tradicional, só com a adição das versões de topo de linha que tinha uma opção de um câmbio automático de 4 velocidades. Mas a estética do carro era tão bonita, o carro chamava tanta atenção, que ele fez um sucesso imediato, absoluto. E também tinha a adição dos 5 anos de garantia que se mantém até hoje. Isso é um fato que é bastante interessante. Vocês imaginem que o HB20 ele foi por muito tempo o segundo carro mais vendido do Brasil, sendo que ele não tinha nem metade das concessionárias que a Chevrolet tinha para vender o Onix. Então, provavelmente, se a Hyundai tivesse mais concessionárias, era muito provável que o Hyundai HB20 ele fosse o carro mais vendido do Brasil. O tempo passou, ele recebeu uma reestilização em 2016 que melhorou, né, deu uma aprimorada no desenho dele e adicionou algo bastante interessante, que era o câmbio automático de 6 velocidades, que melhorou o desempenho e também principalmente o consumo, né, nessa versão, e um pouquinho melhor o acabamento também, que aí tinha a opção de um acabamento bicolor. E agora, no final de 2019, chega a segunda geração do HB20, que perdeu muito daquela transgressão do conceito do design, que pode ser visto como polêmico, né, no momento que ele começar a ganhar as ruas com intensidade, né, mas melhorou muito como carro, principalmente na dinâmica e no interior, tá? O interior do carro ficou espetacular. Ele não guarda mais aquele conceito transgressor, todo desenhado, ele é mais conservador, mas a qualidade do acabamento não tem igual em sua categoria. Isso é bastante relevante da gente citar aqui. Bom, em partes de carroceria, de plataforma, ele continua com a mesma plataforma do primeiro HB20, ela só foi aprimorada. Como é que você descobre isso? Se vocês repararem a coluna A dele, coluna A é onde você tem o para-brisas instalado, né, antes da porta dianteira. Vocês vão ver claramente que ali está o HB20 antigo, né, anterior. Então eles só fizeram um bom aproveitamento da nova para criar uma nova carroceria com alguns aumentos, por isso que ele também não tem um aumento tão relevante em termos de entre-eixos, nem nada disso, né? Ele manteve-se bem conservador nessa parte. A dianteira, na versão hatchback, eu acho que é a parte mais polêmica. Quando você vê o carro ao vivo, não é tão feio quanto você vê nas imagens de internet. Eu acho que destoou um pouco o desenho da grade do carro. Eles deveriam ter mantido o desenho hexagonal, não esse desenho arredondado que eles tentaram fazer. Isso tirou um pouco da graça do conceito da dianteira, né? E o capô também ficou bem mais baixo do que era anteriormente. E o carro está um pouquinho mais largo, né? Tanto as bitolas
dianteiras e traseiras ganharam alguns centímetros, né? Você sente isso presencialmente. A traseira, que muitos reclamaram nas imagens, ela até que ficou bonita quando você vê ao vivo. As lanternas ficaram bem bonitas na versão hatchback. E aquele conceito de decalque que ele tem na coluna C também ficou legal. Ele não ficou ruim de todo, não. Tá? Quando você vê ao vivo, é bem diferente. O HB20X, que era o mais diferente de todos, né? Porque ele tem todos aqueles apliques na carroceria, plásticos, ele ficou muito mais bonito do que o sedã e do que o hatchback, curiosamente. Né? Você sente um pouco da falta daqueles adornos, né, da versão aventureira. Mas ainda assim o hatchback ele não é uma perda total em termos de desenho. É uma questão da gente se acostumar. Já o sedã, ele ficou meio estranho com aquela traseira. Eles quiseram trazer o conceito estético do Hyundai Elantra atual, que também não ficou bonito. Então, não está muito legal em termos de conceito do desenho, né? Pelo menos para mim, porque a questão do desenho é uma questão de gosto, é uma questão subjetiva, né? Bom, a grande evolução no HB20 novo, ela se concentra na versão com o motor TGDI. Ela vai partir ali dos R$ 67.000 e chegar aos 77.990, praticamente R$ 78.000, da versão que eu testei, que é a versão Diamond Plus 1.0 Turbo. Somente as versões 1.0 Turbo, né, em todas as versões, tem controle de tração e estabilidade, tá? Isso é válido citar. E as versões Evolution. As versões Vision, né, que são as versões de entrada, e Sense, nenhuma delas tem controle de tração e estabilidade. Bom, em termos de dinâmica, esse motor ele evoluiu. Ele é muito parecido com o primeiro motor turbo que o HB20 já teve. Para quem não sabe, o HB20 já foi turbo anteriormente. Só que ele tinha injeção indireta e gerava aproximadamente 98 cavalos. Ele fazia aquela área entre 1.0 e 1.6. Ele parecia um motor 1.4 e era até gostosinho de se conduzir. Mas esse novo motor 1.0 TGDI, ele realmente ficou muito mais balanceado, muito mais gostoso de você conduzir. Como um motor turbo da nova era, você praticamente não tem turbo lag e ele tem uma escala de torque bastante plana. Ele gera em torno de 120 cavalos de potência e cerca de 17,5 kg de torque. O que são números aceitáveis, mas para muita gente que criticou o Onix Plus, com aquele motor 1.0 turbo sem injeção direta, a potência e o torque são muito parelhos, tá? Muito próximos, e o desempenho no dia a dia, eu diria até que o Onix sendo um pouco mais, sendo um carro maior do que o HB20. E curiosamente, o HB20 1.6, que é uma versão de motor mais simples, né, quando comparado à versão turbo, né, você não tem nenhuma versão de topo no HB20, né, com esse motor 1.6. O 1.6 ele anda mais do que o 1.0 turbo. Isso daí para mim é um fato bastante relevante porque ele custa muito menos. A versão que eu testei, Vision 1.6, ela parte de R$ 62.000, ou seja, R$ 5.000 a menos, para você ter um consumo um pouco inferior no ciclo urbano, um consumo equivalente na estrada e um desempenho superior da versão 1.6. Então, é uma questão muito grande de você refletir se vale a pena você partir para um HB20 1.0 turbo, porque não teve assim uma melhora significativa. Mas em termos dinâmicos, continuando aqui no 1.0 turbo, é aquela questão do torque bastante plano, ele é bastante suave, né? Você tem pouca rumorosidade. A direção elétrica melhorou, tá? Ela está bem mais precisa e ela passa bem pouco do chão, né? Da rolagem do carro. Uma coisa que eu gostei muito em todos os HB20 que eu testei agora. Eu conheci o HB20 anterior, eu acho que eu nunca falei dele aqui no canal. Mas o que acontecia? O HB20 ele tinha uma tendência a dar fim de curso na suspensão traseira. Tá? Mesmo depois do facelift, era muito comum. Tá? E era irritante quando você passava num buraco maior, ou às vezes você passava numa lombada, você sentia a traseira dando fim de curso, quase batendo no chão. Essa questão melhorou muito, ele está muito melhor de suspensão, você sente um carro, ele está mais firme e mais suave ao mesmo tempo, é curioso, eles conseguiram fazer um equilíbrio muito gostoso da suspensão. E com a direção aprimorada ficou muito legal. Tá? É um carrinho com uma dinâmica boa, você anda 120, 130, 140 km por hora, com bastante tranquilidade e sem balançar muito, que é a parte mais interessante dele, né?
Agora, falando da parte do interior, como eu já havia dito para vocês, ele evoluiu bastante, tá? A qualidade do material utilizado no interior é muito bom. Principalmente essa versão Diamond Plus, o couro dele é muito bonito, é aquele couro perfurado, mas ele ainda tem alguns desenhos feitos a quente no banco, né? Então ficou muito bonito o interior. A qualidade do painel, de montagem, os materiais utilizados foram muito bons, tá? Independente de ser a versão topo de linha ou a Vision como a versão mais simples que eu testei. Então isso é uma grande evolução. Agora, uma característica que eu não gostei foi a mudança no cluster do painel, né? Que enquanto o Onix abandonou aquele painel de moto, né? O HB20 agora ganhou um painel de motos. É curioso isso, né? Um saiu, o outro entrou com isso. Aquele painel ele não tem uma quantidade de informações tão grande como, por exemplo, o Active Info Display que existe, por exemplo, no Polo. Ele é só um painel convencional. Só mudaram a posição dos instrumentos e colocaram uma parte digital. Então não é uma grande evolução. A central multimídia é muito boa, é muito gostosa de você mexer, tá? É rápida. Ela tem uma tela de 8 polegadas, tem Apple CarPlay, toda essa parafernália básica, né? E a qualidade de som do carro é muito boa. Inclusive, uma característica que eu achei bonita é aonde você tem a maçaneta do carro, né? Das portas dianteiras, tem o prolongamento do Twitter, ele é todo desenhado. Eu achei de muito bom gosto essa parte que a Hyundai desenhou. Uma característica que eu também achei bastante interessante é o ar-condicionado digital, ele é só de uma zona, infelizmente. Mas a posição dos botões e o desenho dos botões, né, e do monitor da temperatura ficou bonito, ficou esteticamente legal, tá? Uma característica bastante negativa é que só as versões a partir da Evolution, seja no 1.0 aspirado, 1.6 automático, é que passam a ter os controles de tração e estabilidade, coisa que o Onix Plus traz de série desde a versão de entrada, de R$ 48.000. Para você ter controle de tração e estabilidade no HB20, só a partir de R$ 53.000 no 1000. E se você quiser uma versão com motor 1.6 aspirado, você não tem a opção dos controles de tração e estabilidade, o que eu achei algo bastante absurdo, né? Poderia ter sido muito melhor, né? Como a Chevrolet está fazendo no HB20, no Onix, melhor dizendo, né? Na versão Diamond Plus, você tem um extra também, que são os pedal shifts, que não existem na versão 1.6 automática, né? Você pode trocar as marchas por trás do volante, e ainda tem uns extras também, que é acendimento automático de faróis, câmera de ré, né? Ele tem start-stop, né? E nessa versão que eu testei, ele ainda tinha um extra que era frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa e sistema de monitoramento de pressão dos pneus. Principalmente, o alerta de mudança de faixa e a frenagem automática de emergência são novidades no segmento dos carros compactos aqui no Brasil, né? Isso não existia anteriormente, então é uma outra boa evolução aí para nós. Voltando aqui à versão Vision 1.6, ela mantém o bom acabamento do Diamond Plus, só que um pouco mais simples. Pela primeira vez o HB20 também ganha piloto automático, que ele não tinha anteriormente, né? Isso é válido dizer. E o desempenho dele eu considerei melhor do que a versão Turbo. Como ele tem comandos de válvula variáveis na admissão e no escape, ele consegue priorizar bastante o torque em baixa rotação e consegue também fazer uma linha de torque bastante plana, muito parecida com a versão turbo. Só que em alta, enquanto o turbo vai morrendo conforme vai ganhando rotação, o 1.6 ele vai ganhando força. Então em alta rotação o 1.6 é muito mais forte do que o 1.0. São 10 cavalos de diferença a favor do 1.6. O 1.6 tem 130 cavalos. E se a versão automática já andou mais do que a versão automática 1.6, do que a versão automática 1.0 turbo, a versão manual vai ser um esculacho em termos de desempenho, vai ser muito mais forte. O que eu acredito ter sido uma polêmica aí para a Hyundai, né? O carro mais caro, ele anda menos do que a versão intermediária. Então, eu acredito que tenha sido um erro em termos de projeto nessa parte no HB20 novo, né? Em termos de consumo, ele também é muito semelhante. Na versão Vision 1.6 automática, eu obtive no ciclo urbano em torno de 9 km por litro de álcool,
com ar-condicionado ligado, e na estrada eu obtive médias de 13,2 km por litro de álcool, andando a 110 km por hora com o ar-condicionado ligado. Com a versão turbo, eu obtive médias de 9,5 km por litro de álcool no ciclo urbano e de 13,1 km por litro de álcool no ciclo de estrada, andando a 110 km por hora com o ar-condicionado ligado. Então, eu acredito que isso seja uma parte polêmica para o 1.0 turbo, porque a diferença de consumo não é assim tão absurda e você não tem uma diferença de desempenho positiva em favor do turbo do carro que custa mais. Então, e ainda levando isso em consideração que o 1.6 é uma evolução do motor anterior, já utilizado pelo HB20, a facilidade na hora de você fazer um reparo nele fora das oficinas autorizadas da Hyundai é muito maior. Enfim, o HB20 evoluiu, mas o preço também subiu bastante. Eu acredito que ele não vai ser páreo para o novo Onix Plus, porque o Onix Plus foi realmente bastante revolucionário em termos de quantidade de itens que ele ganhou, em torno de dinâmica do carro e tudo mais. O HB20 ele é apenas uma evolução em cima do anterior. E acredito que a Hyundai também tenha errado num detalhe, ela não oferecer mais o HB20 anterior, né, como uma versão de entrada efetiva, que ia manter o mesmo nome e ia fazer o HB20 dar a impressão de um volume de vendas muito maior do que o terá, provavelmente, principalmente por conta da polêmica da questão da estética externa do carro, que ela não vai agradar a todo mundo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo, com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem aí embaixo que eu tento arranjar e falar a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!